Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, é bom ter vocês aqui. Aqui no nosso canal nós tratamos de assuntos teológicos, bíblicos, respondemos questionamentos, perguntas que nos são enviadas, vídeos que são enviados para nós, ou que às vezes eu entro em contato e vejo, puxa, isso aqui precisa de uma resposta. Então nós sempre estamos lidando com temas assim, difíceis, alguns temas complicados, alguns muito sensíveis para abordar. E hoje nós vamos falar de um tema sensível. Na realidade, vamos fazer análise de um vídeo onde um youtuber bem conhecido, eu não acompanho, para falar a verdade, acho que foi o primeiro vídeo que eu vi desse rapaz, por nome Felipe Neto, mas já ouvi falar dele e eu fiquei muito triste com a forma como ele se posicionou em relação a nós cristãos, mas em relação à Bíblia principalmente, né? A Bíblia é um livro que é considerado sagrado para milhões e milhões de pessoas. Tá? Esse livro aqui é considerado um livro sagrado para a religião cristã, que tem aí diversas denominações. Você tem dois ramos principais, o catolicismo e o protestantismo, e podemos dizer aí centenas de igrejas, milhares de igrejas espalhadas em todo o mundo. E a forma como ele referiu-se a este livro sagrado, com um discurso claramente de ódio, de aversão ao cristianismo, me deixou um tanto triste. Eu queria fazer análise desse vídeo com vocês. Fica com a gente até o final. Se lhe interessar, compartilhe com seus amigos. Bom, meus queridos, vamos então fazer o seguinte, vamos assistir o vídeo e aí depois eu vou fazer os meus comentários acerca desse vídeo do Felipe Neto. Não tem mais espaço pra isso não, né? Não tem mais espaço pra homofobia na nossa sociedade, não. Mas o que menos tem espaço é pra gente fingir que homofobia é opinião, né? E isso é o que mais me revolta. Esses dias eu fiz um post no meu Instagram, e eu não lembro exatamente qual foi, mas nos comentários do post tinha uma mulher falando que, tá vendo? Todo mundo tem direito à opinião. E essa senhora aí, não sei o que, Carla, também tem direito à opinião dela. Se ela acha pecado, errado, ser gay é direito dela, não sei o que e tal. Ou seja, as pessoas, elas estão confundindo muitas coisas, né? Porque preconceito, discurso de ódio, violência, discurso que resulta em morte, nada disso é liberdade de opinião, né? Nada disso é direito à opinião. Então, a gente precisa parar de naturalizar esses discursos e defender, como falando assim, não, ela tem direito, pô! Ela tem todo o direito de achar que gay é uma abominação. Não, não tem não, cara. Ela tem todo o direito de achar, desde que ela não abra a boca dela, tá? Porque ninguém pode, não existe polícia do pensamento. Você pode achar, pensar o que você quiser. Agora, quando você coloca um pensamento pra fora, quando você coloca um pensamento no planeta, você está aberto às consequências daquilo que você tá colocando pra fora, ponto final. E se o que você tá colocando pra fora no planeta pode resultar na morte de seres humanos, com certeza você precisa ser responsabilizado por isso, e homofobia é crime. Então você dizer que é abominação, que é pecado, que a Bíblia condena, que você é contra, tudo isso fomenta ataques, preconceito, discriminação e todo tipo de violência contra pessoas homossexuais. Bom, eu dei uma pausa aqui, primeiro porque o Felipe Neto parece desconhecer o conceito de homofobia. Você dizer que é pecado, você dizer que esta prática é condenável pela Bíblia, que Deus considera uma abominação, não é homofobia, Felipe Neto. Eu não sei, inclusive, se você chegou a ver a lei que foi estabelecida pelo STF, que dá liberdade às igrejas de, estudando este livro, pregar as suas convicções, desde que ela não pregue o ódio e a violência. E parece que você faz uma mesclagem de coisas quando você diz que, quando eu digo que é pecado, quando eu digo que é abominação aos olhos de Deus, logo eu estou pregando homofobia, eu estou pregando a violência e um discurso que pode provocar a morte de alguém. Felipe, deixa eu te falar uma coisa. A igreja cristã em geral, seja evangélica ou católica, ela considera também que é pecado a pedofilia. E conquanto tenham pessoas que
possam sair de si e matar um pedófilo, nenhuma igreja incentiva esta prática. Nós também dizemos, Felipe, que o adultério é pecado. Um homem deixar a sua esposa e trair a sua esposa com outra mulher, ou a mulher trair o seu esposo com outro homem, é considerado pela palavra de Deus, pela Bíblia, pecado. E nós pregamos isso, e nós dizemos que isso é pecado, é abominação, é contrário à vontade de Deus. Mas se alguém, Felipe, vai lá e perdeu a cabeça e matou o adúltero, isso não é porque a igreja diz que é pecado, e nós não vamos deixar de dizer que é pecado o que a Bíblia diz que é pecado, porque algum maluco foi lá e perdeu a cabeça e matou a outra pessoa. Porque a igreja não ensina ninguém a matar porque é adúltero, porque é pedófilo ou porque é LGBT, porque é homossexual. Nós ensinamos em todas as igrejas cristãs o amor. Nós sabemos, Felipe, fazer a diferença entre o ser humano e suas práticas. O que Deus condena são as práticas que são contrárias àquilo que ele estabeleceu em sua palavra. Então, quando você vai em Gênesis, diz que Deus fez o homem do pó da terra, e aí ele fez macho e fêmea, diz assim no texto hebraico, e ali Deus diz que Deus fez o homem e a mulher, e ambos deixarão seu pai e sua mãe, e tornar-se-ão uma só carne. Esse é o propósito divino, foi isso que Deus estabeleceu, uma relação heteromonogâmica. Então, Felipe, dizer assim, você dizer que é pecado, você dizer que é abominação e que Deus condena e que esta prática pode levar a pessoa a perder a sua salvação, isso é discurso de ódio. Não, isso não é discurso de ódio, talvez você realmente não tenha conhecimento do que significa a palavra homofobia. E talvez, pelo seu discurso, parece também desconhecer o que é liberdade de opinião. Porque parece que liberdade de opinião é falar apenas o que você acha ser o certo. Então, se formos seguir a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio, nenhuma igreja vai poder mais dizer que pedofilia é crime, ou que pedofilia é pecado, que pedofilia é abominável aos olhos de Deus, e que uma pessoa que pratica pedofilia vai para o inferno, vai perder a sua salvação. Ninguém pode mais fazer esse discurso nas igrejas, tão somente por quê? Porque esse discurso pode levar alguém a matar o outro. Sério? Ninguém mais vai poder falar que o adúltero está em pecado, que isso é abominação, que Deus condena a prática do adultério, porque alguém pode matar o adúltero e então as igrejas não podem mais falar sobre isso. Em outras palavras, a igreja não pode mais dizer que nada é pecado, que nada é abominação, porque essa é a opinião do Felipe Neto. Não. Isso daí, Felipe, está longe da realidade e esse é aquele discurso assim do espantalho. Querer talvez amedrontar através de uma fala assim na internet. E, sabe, as igrejas realmente, Felipe, não estão preocupadas com famosinhos de internet que querem impor às igrejas como que elas têm que lidar, o que elas podem ou não podem falar. Isso já está estabelecido por lei na Constituição e, como disse, recentemente o STF, em suas atribuições, concedeu o direito sim à igreja de pregar, de poder falar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é pecado, a gente vai dizer que é pecado. Se a Bíblia diz que é abominação, a gente vai dizer que é abominação. Mas nós não podemos ter um discurso de ódio. Ou seja, eu não posso dizer que estas pessoas devem morrer, que elas devem ser perseguidas, que elas devem ser maltratadas, que nós não devemos amar estas pessoas, que elas devem ser enxotadas. Não.
E se você fizer uma busca no canal, no meu canal, você vai ver que nós já entrevistamos várias pessoas aqui com a tendência homossexual, com as paixões homossexuais, entretanto pediram a Jesus Cristo que lhe concedesse a força para vencer estas tentações e tem o seu testemunho para contar a pessoas, muitas pessoas que nos assistem aqui. Então os cristãos eles sempre vão pregar o amor, os cristãos eles sempre ensinam que devemos amar o homossexual, devemos amar o adúltero, o pedófilo ou qualquer pessoa que tenha qualquer desvio daquilo que Deus estabeleceu como sendo a norma para o ser humano. Essas pessoas elas devem ser amadas e respeitadas, mas os seus pecados não são aprovados nem por Deus e nem pela igreja. Aí você pode dizer assim, mas existe uma diferença, Eleazar, porque a pedofilia é crime. Ok, esqueçamos a pedofilia, o adultério. O adultério não é crime e está enquadrado da mesma forma. Nós entendemos ser um desvio daquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu uma relação heteromonogâmica. É um homem e uma mulher. Eu quero duas mulheres, está fora do padrão de Deus. E a gente vai dizer que isso é pecado e que é abominação. E se tem algum maluco que vai agir por conta própria e fazer alguma loucura, isso não é por causa da igreja. É por causa dos poucos neurônios que essa pessoa tem. Ok? Vamos continuar ouvindo o vídeo do Felipe Neto. Bissexuais, ou seja lá qual for a sexualidade da pessoa. Então, a gente não pode mais ter espaço para isso aí de ser aceito na sociedade, né? Que essa mulher evolua, cresça, entenda o que Jesus realmente veio na Terra para falar, que ela se lembre que Jesus não gastou uma gota de saliva para falar sobre gays, diga-se de passagem, uma gota de saliva. Jesus falou sobre tudo, mano. Jesus falou sobre um monte de pecados, ele curou doenças, ele falou sobre a prostituta, ele falou sobre o ladrão, ele falou sobre assassino, ele falou sobre o divórcio, ele falou sobre uma carambada de coisa. Quando o assunto foi gay, não tem nada, ele não perdeu o tempo dele, nem tocou, mas nem roçou no assunto. Então por que não segue Jesus, mano? Segue Jesus. Jesus era um cara muito maneiro, velho. Muito sinistro. Jesus foi o maior pensador que já existiu. A filosofia que ele deixou pra gente de mão beijada ali é uma das coisas mais lindas, espetaculares. Você não precisa ser cristão, você não precisa acreditar na divindade de Jesus pra entender o que ele tá falando ali, o quanto ele era genial. Por que tu não segue o que ele fala, brother? Pô, eu não sou cristão e sigo, velho. Eu não sou uma pessoa que segue os fundamentos religiosos do cristianismo e eu sigo, tento ao máximo seguir o que Jesus fala. E vários dos cristãos não olham o que Jesus fala e falam, não, pera aí, Jesus. Pera aí que tem um outro pedaço aqui em Levítico, que é muito mais importante que isso aí que você tá falando, Jesus. Fica quieto aí. E segue Levítico, pô, vai pro inferno, mano. Pelo amor de Deus. E segue Levítico, pô, vai pro inferno, mano. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Felipe acabou de mandar quem pensa contrário dele ir pro inferno. Você já ouviu uma expressão que diz assim, acuse-os daquilo que você faz? Felipe fala de um discurso de ódio, Felipe fala de um discurso de violência, mas não é exatamente o que está acontecendo aqui, até na expressão, na forma de falar, agressiva, e ele, acho que nem pensou, mandou ir para o inferno. Mas não é isso que ele está condenando? Dizer que alguém que vive na prática da homossexualidade, que a Bíblia condena e que esta pessoa pode perder a sua salvação. Ele diz que a gente não pode falar isso. Nós não podemos dizer que uma pessoa vai para o inferno, que ela vai se perder, que isso é pecado, que isso é abominação. E se você pensa isso, então vá para o inferno. Ué, eu não entendi, Felipe. Eu não entendi. Quer dizer, você tem o direito de mandar quem pensa diferente de você ir para o inferno. Mas a pessoa não pode dizer que a prática da homossexualidade pode fazer com que alguém perca a sua salvação. É isso? Então o seu discurso pode ser de ódio. O seu discurso não tem problema. Você tem a liberdade de mandar uma pessoa ir para o inferno. Porque você é o Felipe Neto. Então as pessoas podem ir para o inferno se pensam igual, ou melhor, diferente de você. Se alguém discordar do Felipe Neto, então vá para o inferno. Agora, se você disser assim, olha, a Bíblia condena essa prática, você pode perder a sua salvação, pode ir para o inferno. Não, isso não pode. Acuse-os
do que você faz. Vamos continuar. Segue Jesus, mano. Tu não é cristão? Segue o que Jesus fala. Porra, não é difícil não, cara. É só amar o outro como a ti mesmo. Ponto. A partir daí tem todo o fundamento da filosofia de Jesus. Mas começa aí. Bom, eu li um superchat que me irritou aqui. Foi o superchat dessa moça falando: você está errado, Felipe. Leia Levíticos 20, versículo 13. Que eu já sei exatamente qual é. Que fala sobre o homem deitar-se com outro homem é abominação. Se você continuar a ler Levítico, você vai descobrir que o homem fazer a barba ou aparar a ponta dos cabelos também é condenável, tá? Igual, assim, é tipo errado e essa pessoa tá condenada. Também vai descobrir que se você se alimentar de qualquer animal com cascos, né, que tenha cascos nos pés, então carne de porco, carne de cavalo, carne de bode, cabra, enfim, você também vai ter cometido um pecado pesadíssimo aí, graças a Levítico. Tem Levítico. Se você continuar a ler Levítico... Eu parei aqui porque eu achei engraçado a tentativa do Felipe de mostrar que tem conhecimento teológico, de se aventurar aí na área da teologia. Eu já fiz um vídeo respondendo a esse questionamento, por que as práticas homossexuais são condenadas e as outras leis de Levítico, elas não são condenadas. Eu vou deixar um linkzinho aí no card, se você tiver interesse em assistir, assista, mas de maneira resumida, nós precisamos apenas, quando ler o texto, perceber o que o próprio texto qualifica como algo transitório, algo passageiro ou algo tipológico daquilo que não é tipológico. É simples demais. Você não precisa ser assim formado em teologia. Se você ler alguns livros na área, você já vai compreender. Por exemplo, Felipe, quando Deus estabeleceu o santuário lá no Antigo Testamento, ele estabeleceu o santuário com os seus rituais tipológicos, e esses rituais tipológicos eles apontavam para um fim maior. Você tem o tipo e o antítipo. E em algum momento o tipo encontrará o antítipo, e no encontrar-se ele atinge o seu ápice. Então, por exemplo, Deus estabeleceu que todo judeu, todo hebreu deveria sacrificar um cordeirinho. Ué, por que nós não sacrificamos cordeirinhos? Se lá em Levítico diz que deveria sacrificar cordeirinhos, porque aquela tipologia apontava para um cordeiro verdadeiro que viria. E quando Jesus veio, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro, ele morre, e o tipo encontra o antítipo, e no encontrar-se ele atinge o seu ápice. Deus estabelece leis ali, e algumas destas leis, de fato, Felipe, elas eram transitórias e elas tinham um caráter regional, local. Por exemplo, os sacerdotes do deus Baal, eles cortavam os cabelos bem curtos, como nós, tiravam completamente a barba, ficava com o rosto assim bem lisinho, e eles praticavam rituais os mais esdrúxulos possíveis. E para que o povo de Israel não fosse associado com estes rituais, aí Deus diz assim: olha, não corta a barba, não corta o cabelo do jeito deles, para que não criassem vínculos. É muito simples se você pega o texto para ler e entender. Aí você vai perceber, não, isso daqui tem que ver com a região, isso aqui claramente está expresso no texto, era um desejo de Deus que o povo não se associasse com aquelas práticas. Só que quando você vai em Levíticos capítulo 18, você não tem necessariamente ordenanças divinas vinculadas aos pagãos. Apesar de os pagãos praticarem estas coisas, apesar de os pagãos terem estas práticas em seus países, Deus as condena não porque somente os pagãos praticavam, mas por ser realmente condenáveis. E quando você vai no livro de Levíticos e você estuda o capítulo 18, já o subtítulo diz assim: casamentos que eram ilícitos. E aí, Felipe, você vai perceber aqui que Deus diz assim: olha, a nudez da tua irmã você não vai descobrir. A nudez da mulher do teu pai você não pode descobrir, ou seja, a sua madrasta ou a sua mãe. Então, relações incestuosas são condenadas por Deus, né? Um irmão não pode descobrir a nudez da irmã, isso é condenado por Deus. Aqui, a nudez da tua nora não descobrirás, no capítulo 18, verso 15.
Não te deitarás com a mulher do teu próximo, versículo 20, ou seja, a prática do adultério. Versículo 22, com varão não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então, estas ordenanças aqui, elas não estão necessariamente vinculadas às práticas pagãs. Repito, apesar de os pagãos daquela época terem estas práticas, Deus as condena simplesmente por serem condenáveis. Independentemente dos pagãos ao redor, independentemente se alguém praticava ou não, Deus simplesmente condena, ponto. Isso não significa que, eu aceitei isso daqui, então eu tenho que aceitar tudo, então não pode cortar a barba. Não, eu só preciso ser inteligente, colocar 2 neurônios para funcionar, para entender aquilo que tem caráter transitório e aquilo que não tem caráter transitório. Levítico, capítulo 18, vai falar das uniões abomináveis, casamentos ilícitos. E isso sim permanece, mas não é só a prática homossexual como você colocou no vídeo. Você seleciona só esta parte, não. Do capítulo 18, todas essas relações que Deus condena, elas permanecem como condenáveis até hoje. O adultério, o incesto, a pedofilia, a zoofilia. Por exemplo, o verso 23, não te deitarás com animal. Isso também é condenável por Deus. Então nós não estamos selecionando o texto que fala do homossexual e agora vamos deixar o resto. Não, neste capítulo, todas estas práticas que são condenáveis por Deus, elas permanecem. Agora, Felipe, o que eu acho interessante é que se nós formos olhar, não somos nós que selecionamos. Parece que você e a turma que pensa como você é que seleciona. Você quer ver? Se eu perguntar a você assim, Felipe, você acha que a zoofilia, ela tá tudo certo, deve ser praticada? Você vai dizer para mim que não. Você acha que a pedofilia é algo que deva ser praticado? Você vai dizer para mim que não. Você acha que o adultério é algo legal? Você pode dizer para mim que não, apesar de eu não sei quais são seus pensamentos no que diz respeito à sexualidade, mas eu imagino que pessoas normais vão considerar estas práticas como algo estranho. Você acha que um filho manter relação com a mãe seria algo legal? Você vai dizer para mim não. E o irmão ter relações com a irmã? Você vai dizer para mim não. Percebe? O adultério não, você diz que não, a zoofilia não, a pedofilia não, o incesto não. Agora a homossexualidade, esse vale. Não, então peraí, não somos nós que estamos selecionando o texto de Levítico, mas você? Não somos nós que escolhemos uma parte para condenar e a outra não. Percebe? Nós temos que entender, Felipe, o que nós, na teologia, nós chamamos de perícope ou contexto. Existe contexto imediato e o contexto mais amplo. Dentro do contexto imediato, nós temos um discurso sendo feito aqui no capítulo 18 das práticas que Deus abomina. Está dentro de uma perícope que é conhecida como a perícope dos relacionamentos, das relações sexuais. Ela não está na mesma perícope, por exemplo, dos sacrifícios de cordeirinhos. Isso é uma outra perícope, tem que ver com os rituais do santuário. Então você tem que saber diferenciar o que é um capítulo que está tratando de relações sexuais ilícitas, um capítulo que está tratando dos cordeirinhos, e aí eu entendo que isso daqui teve um caráter transitório, aí eu entendo que esse daqui não tem um caráter transitório. Agora, se eu entender que não, todos foram abolidos, estaria você me dizendo, por exemplo, que todas essas práticas de Levítico 18 são aceitáveis? E que todas essas a sociedade poderia praticar hoje? Se sim, eu me preocuparia muito com você. Mas vamos continuar para ouvir a parte final desse discurso do Felipe Neto. Eu acho que é curioso quando vocês pegam só os trechos da Bíblia que agradam a vocês e vão encontrando razões para descartar outros trechos, dizendo que não, veja bem, usando a hermenêutica para tentar associar um tempo e data, mas gay não. Gay é até hoje. Não interessa, gay a gente vai manter. Por quê? Porque eu quero, entendeu? Então é muito fácil ler a Bíblia dessa forma, né? Eu vou repetir. Quer ser cristão? Siga Cristo. Mano, não é difícil. Foca no que Jesus veio ensinar pra gente, mano. Os ensinamentos de Jesus são incríveis. Tirando o que ele fala sobre divórcio, tudo é incrível. O Felipe agora resolveu ser juiz até de Jesus. Ele, tirando o que ele falou sobre o divórcio, tipo assim, não concordo com essa parte de Jesus aí,
Mas é compreensível para alguém que não considera Jesus realmente como filho de Deus, apenas um filósofo, não é? Vamos continuar. Incrível! É tipo, pelo menos tudo que eu vi até hoje, tudo que eu li, tudo que eu absorvi do que foi dito por Jesus. É maravilhoso, cara. Por que vocês focam na porcaria de Levítico, mano? Por que vocês focam na porcaria de Levítico, mano? Porcaria? Porcaria, Felipe? É interessante como você consegue se entregar em tão poucos minutos de vídeo. É interessante como essas pessoas que têm essas ideologias em sua mente, elas se entregam tão rapidamente e tão facilmente. Porcaria? Como que você tem coragem de chamar um livro que é considerado sagrado para 2,18 bilhões de pessoas? Eu não sei se você sabe, Felipe, mas o cristianismo é a maior religião do mundo. O cristianismo, ele corresponde a 31,5% da população mundial, e isso corresponde a exatos 2,18 bilhões de pessoas, incluindo os católicos, ortodoxos, protestantes, e você chama um dos livros, porque a palavra biblos quer dizer livros, daí vem a palavra biblioteca. A Bíblia é um conjunto de livros, e se um livro aqui é uma porcaria, esse livro, portanto, seria uma porcaria. Como você tem coragem de chamar este livro aqui de porcaria? É assim que você enxerga este livro, uma porcaria? Aí eu digo, Felipe, você poderia até ter este pensamento aqui dentro, mas quando você verbaliza isso, você ofende bilhões de pessoas. Quando você coloca isso para fora, você ofende muitas pessoas. E com certeza deveria ser responsabilizado por isso. Felipe, isso é exatamente o que você está condenando no vídeo, discurso de ódio. Quando você chama um livro que é considerado sagrado para um grupo religioso de porcaria, você está pregando um discurso de ódio. Olha, Felipe, eu, por exemplo, tenho convicções que são extremamente diferentes do islamismo, do hinduísmo, do budismo, do confucionismo. Mas eu nunca abri a minha boca para chamar o Alcorão de porcaria. Eu nunca abri minha boca para chamar os livros do hindu, do budismo de porcaria. Eu não tenho estes livros como sagrados para mim. Eu não tenho a literatura que é considerada sagrada para esses ramos religiosos como algo importante para a minha vida, no sentido de que eu considero a religião deles ou o profeta deles, enfim, como sendo importante na minha vida. Por quê? Porque eu tenho a Bíblia, mas eu nunca me referi aos livros sagrados dessas religiões como porcaria. Sabe por quê, Felipe? Porque respeito, para a gente ter, a gente precisa primeiro dar. Você não pode pedir respeito às pessoas sem você dar respeito. Você quer que os cristãos respeitem a sua opinião quando você manda o cristão ir para o inferno e chama o livro dos cristãos de porcaria. Não dá para respeitar, Felipe, aquele que não dá o respeito, porque respeito é algo que se conquista. Respeito não é um imposto. Você não pode chamar um livro sagrado para uma religião de porcaria. Você não pode mandar um grupo religioso que pensa diferente de você para o inferno e depois exigir respeito e dizer que isto que os cristãos pregam é discurso de ódio, quando você está babando ódio em sua fala. Você não percebe o quão hipócrita o seu discurso é? Você está falando exatamente, você está acusando exatamente daquilo que você está fazendo. Você não percebe isso? Será que a ideologia ela é tão forte que cega a ponto de você não perceber que você está desfazendo o seu próprio discurso com as suas palavras? Não dá para notar isso? Eu vou mostrar no final desse vídeo o que realmente um discurso como este do Felipe faz. Porque ele diz que o discurso dos cristãos provoca morte, etc. Eu nunca vi cristãos em sua sanidade, realmente cristãos que seguem a Bíblia, pregando a morte por aí, a violência, que tem que matar, que tem que fazer acontecer com quem pensa diferente. Eu não vejo isso por aí. Mas eu vou mostrar o que discursos como esse
este discurso aqui do Felipe faz quando as pessoas chamam este livro aqui de porcaria. Eu vou mostrar no final desse vídeo aqui o que discursos assim podem provocar. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou terminar a fala do Felipe, fazer mais algumas considerações e eu solto esse último vídeo. Por que fica voltando no Antigo Testamento, naquelas coisas ultrapassadas, completamente sem sentido nenhum de serem utilizadas no século XXI? Pra quê? Qual é a lógica por trás disso? Pra que usar a desculpa da tua religião pra segregar, matar, destruir, causar um mal, mano? Foca no que Jesus falou, é amor, cara. E enfim, tem muita coisa que eu poderia ficar citando aqui dos tempos bíblicos que hoje em dia você fala, não, isso aí eu não sigo porque é desatualizado. Pois é, a parte de gay da Bíblia é desatualizada, é óbvio. Então, faça o que Jesus falou sobre os gays. Nada. Bom, eu me lembrei de um discurso de um pastor evangélico aí que estava dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada para não condenar os gays. Eu não sei se o Felipe já teve algum contato com esse pastor, mas o discurso é muito semelhante. Isso, no mínimo, é curioso, não é? No mínimo, é curioso. Mas olha só, o último argumento do Felipe foi assim, faça o que Jesus fez. Não é? O que Jesus falou acerca dos gays? Nada. Ora, Felipe, se eu for seguir o seu discurso, veja bem, Levítico capítulo 18, que é o que você tocou aí, você falou, tem o capítulo 20 também, mas vamos fazer o seguinte, vamos focar aqui em Levítico capítulo 18. Jesus também nunca falou sobre a pedofilia, Felipe. Você não vai encontrar um verso da Bíblia, Jesus dizendo, olha, os pedófilos e tal, e tal, e tal. Será que se a prática da pedofilia fosse considerada normal daqui a alguns anos, será que a gente teria que baixar a cabeça também para discursos assim? Será que a gente poderia baixar a cabeça ou deveríamos realmente ficar calados quando um pedófilo começasse a discursar dessa forma? Faça o que Jesus fez, não é? O que Jesus falou sobre os pedófilos? Nada. Ou, quem sabe, a prática do incesto, onde aqui o texto bíblico diz em Levítico 18, verso 8, por exemplo, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, verso 9. E será que a gente poderia dizer, olha, faça o que Jesus fez em relação ao incesto? O que Jesus falou do jovenzinho que quer ter relações com a sua irmã? O que Jesus falou? Nada. Então, agora, o silêncio de Jesus em relação a determinado assunto, ele é normativo, ele agora dar a liberdade para você ir contra o que está escrito aqui. Então, Jesus não falou nada sobre a prática homossexual, Jesus também não falou sobre a prática do incesto, Jesus não falou sobre a prática da pedofilia, Jesus também não tocou no assunto da zoofilia, e eu tenho vários desvios sexuais no capítulo 18, para os quais Jesus também não teceu uma vírgula. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Felipe, que talvez você não saiba. Quando Jesus silencia, a tua imaginação não serve de substituto. Sabe por quê? Porque conquanto Jesus não tenha falado realmente absolutamente nada contra as práticas sexuais ilícitas descritas em Levítico 18, ele retorna no padrão normativo dado por Deus em Gênesis. Quando Jesus diz assim, lá em Mateus, e eu quero convidar você que está me assistindo a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 19, o verso 4, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Assim não são mais dois, mas apenas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, nesses versos, claramente Jesus retoma a ideia original de Deus, homem e mulher. Então, Jesus não precisava fazer um discurso condenando a prática da homossexualidade, condenando a prática da zoofilia, condenando a prática da pedofilia, do incesto ou de qualquer outro desvio sexual relatado em Levíticos 18. Por quê? Porque ele já deu a norma, ele já estabeleceu, aliás, ele estabeleceu não, ele só fez relembrar aquilo que a Bíblia já tinha dito. Homem e mulher. Então, Jesus não ficou em silêncio. Mas algumas pessoas pensam que Jesus veio a esse mundo para repetir todos os pontos contidos no Antigo Testamento. Isso é uma inverdade.
O objetivo de Jesus não foi vir aqui ao mundo para ficar repetindo o que ele já tinha dito no Antigo Testamento. E eu não sei se o amigo Felipe sabe disso, mas nós cristãos entendemos que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E muitas das passagens do Antigo Testamento foram dadas pelo próprio Cristo. Foi o próprio Cristo quem falou. As leis estabelecidas no Antigo Testamento foi ele mesmo quem deu. Então, essa dicotomia entre o Deus do Novo e o Deus do Velho Testamento, entre o Jesus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento, é uma dicotomia que existe só na sua cabeça, porque na cabeça dos cristãos não existe. O Deus é um só. E nós entendemos que Deus ele é amor e é justiça. E as leis de Deus que ele dá para o seu povo são para serem seguidas, goste você ou não goste você. Agora, como eu prometi, eu quero mostrar um vídeo onde a gente vê na prática o que discursos como o do Felipe Neto podem provocar. Discursos chamando o livro sagrado, a Bíblia, de porcaria. Discursos que mandam os cristãos irem para o inferno, porque se você não concorda com o Felipe, então vá para o inferno. Discursos assim provocam esse tipo de reação. São pessoas que têm essa mesma visão de que a Bíblia é uma porcaria, de que os cristãos que pensam diferente devem ir para o inferno. São pessoas que pensam assim, que agem dessa forma aqui. Assista ao vídeo. Look at this. Disrespectful. This is a hate crime. You realize you guys are committing a hate crime right now? You guys, if this was a Quran, you would not have done that. You would not have done this if this was a Quran. You're so fucking privileged. What you did? Give me my Bible back. That is a hate crime. You don't have a purpose. Against all people that are anti-us. Dude, she's not gonna do that. She is not gonna do that. That right there is a hate crime. That is a hate crime. That is ungodly. That is wrong. I can't believe these people. I can't believe that people would be this. I can't believe they would do that. Quando eu assisti esse vídeo, me deu uma coisa ruim por dentro. Uma vontade de chorar, vontade de estar ali naquela hora para pular naquele meio, segurar a Bíblia, e se as pessoas quisessem me chutar, que chutassem, mas eu não deixaria mais que chutassem a palavra de Deus. Isso é ódio. Isso é violência. Isso é ofensa. Mas esses crimes, eles passam tranquilo no crivo do Felipe Neto e das pessoas que pensam como ele. O que não pode é pregar o que está aqui. Sabe, esse discurso do Felipe Neto me fez lembrar de uma frase do supremo ditador da Uganda, Idi Amin Dada, que diz: "There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech." Existe liberdade de opinião, mas não posso garantir liberdade após a opinião.